Olá, amigos! Mais uma vez estamos de volta com seu programa Apocalipse, onde o fim é o começo. É uma programação, é um estudo bíblico, é uma videoaula. Aqui nós estamos trazendo para todos vocês o estudo do Apocalipse baseado nesse livro em que nós estamos lançando. Eu e o Luiz juntos com os colegas, durante 4 anos estudamos e se resumiu nessas 200 páginas desse livro que trazemos para todos vocês. A igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, estaremos falando sobre isso. O meu amigo, irmão, está aqui comigo, Luiz, José Luiz, Dr. José Luiz. Que Deus nos abençoe nesta videoaula. Pastor Genival, olá, queridos ouvintes, vocês que nos acompanham aqui todos os sábados, e juntos estudamos aqui as mensagens trazidas por Cristo às suas 7 igrejas. Hoje, como o pastor Genival muito bem pontuou, estaremos falando sobre a última carta a respeito da última igreja, das 7 igrejas do Apocalipse. Essa carta que é bem temática, né, pastor Genival? Ela traz bastante informações, bastante alertas, talvez um pouco diferente da igreja ali de Filadélfia, em que nós tínhamos muitos elogios. Aqui na igreja de Laodiceia, há muitas advertências, há muitos alertas, há muitas repreensões, né? E já de antemão é importante informar que nosso intuito aqui jamais é e jamais será de criticar nenhum ministério, nenhuma linha escatológica, nenhum raciocínio, né? Cada um que se examine-se a si mesmo, nem aquilo que está na carta, na palavra de Deus, a gente pode alterar. O que está escrito é o alerta que dá e cada um que faça o seu próprio autoexame, né? Seja em relação ao seu ministério, seja em relação à sua vida pessoal com Deus. A igreja de Laodiceia, né, pastor Gilival, ela tinha umas características físicas parecidas ali com a igreja de Filadélfia, era perto da igreja de Filadélfia, ela ficava entre as cidades de Colosso, Filadélfia e Hirápolis. Era um local de passagem também, de conexão do Império Romano Ocidental com o Império Romano Oriental. E ela não ficava também no litoral. Então, toda aquela parte que nós explicamos a respeito de Filadélfia, nós também podemos explicar a respeito, é aproveitável aqui na explicação a respeito da igreja de Laodiceia. Quem não assistiu Filadélfia, assista a última live que nós gravamos, tá muito boa também, tá? E a única diferença aqui em relação à sua geografia, né, a cidade de Laodiceia, ela não tinha fonte de água própria, nós falaremos isso mais à frente, e ela recebia águas que vinham das cidades de Herápolis e águas que vinham da cidade de Colosso, né? Já Filadélfia ficava ali numa região vulcânica, tinha sua própria fonte ali de água quente, etc. Já Laodiceia não, ela ficava numa região onde que dependia de outras 2 cidades para o fornecimento de água, seja água fria, seja água quente. E essa característica física ela é utilizada justamente pelo próprio Senhor Jesus para trazer o alerta. Assim como foi nas outras cartas, a forma como o Senhor Jesus Cristo ele se autodesigna, a forma como Jesus Cristo ele alerta a igreja, é também a forma como ele vai trazer os alertas e as promessas a essa mesma igreja. Então, quando ele vai falar à igreja de Laodiceia, como veremos à frente, o seu estado de mornidão é justamente uma conexão, uma relação das características geográficas daquela cidade de Laodiceia, que recebia água fria e quente, e quando chegava na cidade já era uma água morna. Mas falaremos isso mais à frente, pastor Genival. Muito bem, a gente tem que entender de que o Senhor Jesus, ele faz uma conexão muito forte com a historicidade da cidade. E aí ele traz justamente para o lado também espiritual, igreja. Nós vamos então começando aqui lendo, Luiz. Deixa eu colocar na tela, já está aqui. Está aqui, olha. Carta à igreja de Laodiceia. Laodiceia se localizava a cerca de 60 quilômetros a leste de Éfeso, no entroncamento de importantes rotas comerciais.
sendo que uma dessas rotas fazia a ligação do interior da Ásia Menor ao litoral, onde ficavam situadas as cidades. Laodiceia era uma cidade da Frígia que, nos tempos bíblicos, pertencia à província romana da Ásia. A cidade de Laodiceia ficava localizada no Vale do Lico, e estava próximo das cidades de Colossos. Filadélfia e Hierápolis eram 3 cidades citadas na Bíblia no Novo Testamento. Então, Luiz, como você já falou bastante aí, não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre a parte geográfica da igreja. Não, é mesmo, acho que no decorrer agora do texto, né, em É, Apocalipse 3, versos 14 ao 22, é, nós fazemos aqui o paralelo aqui com a história da cidade com relação ao que foi dado a ela de alerta. pois é. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Quando eu falo esse escreva, quando eu sempre leio esse escreva, eu vejo como ordenança, né, Luiz? Escreva. Nos dias de hoje, eu vejo assim, como se para nós, quando o Senhor Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho, ide e pregar. Então, eu imagino quando o Senhor mostrando para João, dizendo, escreva todas essas coisas para as igrejas. No caso de hoje, é para a gente ir e pregar. Falem, não parem de falar sobre isso. Então, eu vejo o som de uma ordem, de uma ordenança, né? Deus dando aos seus servos. Então, ele está dizendo, escreva. E para hoje, para nós, ele está dizendo, falem, preguem, anunciem. Estas são as palavras do Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Ele diz, conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Quer dizer, ou uma coisa ou outra. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim, quer dizer, dele, de Deus, não de uma instituição, de uma religião. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. E compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao 22. Veja que é uma igreja de muitos alertas, né? Ela era uma igreja morna, como muito bem o senhor leu, e nós falamos também das características geográficas da cidade de Laodiceia, e Cristo alerta essa igreja de uma forma comparativa com que a igreja entenda o que está sendo falado a ela. Qual é o recado que é dado a ela? Qual é a mensagem que é dada a ela? Que é o seu estado de mornidão, também, né, levado também pelo fato de ser considerado uma igreja rica, uma igreja abastada. Mas logo do início, né, Jesus Cristo ele se autodescreve aqui, pastor Genival, como estas são as palavras do Amém, do assim seja, da concordância de Deus, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. E isso nos remete lá ao capítulo 1, versos 1 do livro do Evangelho de João, que diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e ele estava no princípio com Deus.
E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É justamente o que ele está dizendo aqui à igreja de Laodiceia. Então, eu gostaria de saber mais quem que é esse que está dando a mensagem. Aquele que já estava com Deus desde o princípio. Aquele que estava na criação de Deus. Aquele no qual as coisas foram feitas por ele, através dele, para ele. E ele passa adiante aqui com a igreja de Laodiceia. Conheço tuas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitar-te. Veja, para uma pessoa estar morna, né, pastor Gineval, é porque um dia ela já esteve ou fria, É. quente. O estado de mornidão é um estado de retrocesso. Só fazendo aqui uma explicação desse ponto, da análise desse versículo, para alguém estar morno, é porque em dado momento ela esteve frio, quente. Ou ela deixou de ficar fria, ela foi, né, o seu estado de frieza foi diminuindo até que ela chegasse ao seu estado de mornidão, ou ela estava muito quente e ela foi esfriando até chegar ao estado de mornidão. E quando Deus fala aqui à igreja de Laodiceia, porque você não é nem frio e nem quente, já estou a ponto de vomitar-te da minha boca, é porque é justamente isso. Você já conversou com pessoas mornas? Que não é nem lá nem cá? É. Né? Mas você já comeu uma comida morna, uma bebida morna? Se nem nós que somos seres humanos suportamos coisas, alimentos mornos, imagina o próprio Deus, né, pastor Genival? E é fácil de detectar essas pessoas mornas, porque elas são cheias de versículos na Bíblia, na boca. Elas são cheias de versículos bíblicos na boca. Eles têm conhecimento do que estão falando, só que eles não conseguem praticar. É comum você Porque já ver. foram quentes, né? Oi? Eles conhecem porque já foram quentes um dia. Sim, sim. Talvez um dia já até praticaram. Quando ele diz quem dera que fosse frio, Sim. quer dizer, quem dera fosse inocente, né? Não tivesse consciência nenhuma. É mais fácil você ajudar. Até eu, como pastor no meu ministério, eu tenho mais facilidade de ajudar os inocentes, aqueles que não têm conhecimento nenhum do Evangelho, do que esses que já falam o Evangelho de cor, que conhecem Bíblia, versículos do Velho Testamento, do Novo, as cartas de Paulo, conhecem, sabem falar, a história da igreja, sabem contar, mas na hora da prática, porque quando a pessoa ela tem todo esse blá blá blá, mas não tem frutos, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, quer dizer, principalmente domínio próprio. Então, é muito fácil de detectar essas pessoas mornas, Luiz. O estado de mornidão, né, em que foi levada a igreja de Laodiceia, ele vai ser explicado nos versículos seguintes, né, que diz aqui, ó, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego que está nu. Pelo fato dessa igreja de Laodiceia estar numa situação abastada, de muitas riquezas, de muitas posses, é uma igreja que ela se considera como uma igreja que não precisa mais de nada. E esse estado de mornidão que ela se encontra, essa zona de conforto que ela se encontra, levou essa igreja a estar nessa situação deplorável no seu lado espiritual. No lado material, rica, não precisava de nada. Mas no seu lado espiritual, uma igreja miserável, digna de compaixão, pobre, cega e nu.
o oposto, pastor Genival, da igreja de Esmirna, né? Na igreja de Esmirna, se a gente pegar lá o capítulo 2, versos 9, Apocalipse 2, versos 9, é dito à igreja de Esmirna: conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, entre parênteses, mas tu és rico. A condição de Esmirna era ao contrário da condição de Laodiceia. Era uma igreja materialmente, fisicamente pobre, porém, no seu lado espiritual, ela era uma igreja rica. Ela era rica no seu trabalho, no trabalho, Senhor, na perseverança, às tribulações. E voltando aqui para Laodiceia, ele diz assim: dou-lhe um conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Você quer ser rico de verdade, Laodiceia? Você quer ser rica de verdade? Para que você seja rica de verdade, compre de mim ouro refinado no fogo. Aí sim você se tornará rico. Qual foi a igreja que passou pelo fogo? A igreja de Esmirna, a igreja da tribulação. Ela era rica, porque ela comprou ouro refinado no fogo. Isso também é dito lá em Provérbios, pastor Genival, capítulo 17, versos 3, também vai dizer: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas é o Senhor quem prova os corações. Outra referência que nós podemos trazer seria a referência lá em 1 Pedro, capítulo 1, versos 3, vai dizer a mesma coisa, é o mesmo alerta a Laodiceia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Não é para uma herança corruptível, terrena, mas para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então é essa riqueza que o Senhor Jesus Cristo alerta à igreja de Laodiceia para que ela compre dele. Você quer ser rico de verdade? Então compre de mim esse ouro refinado no fogo. E você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Lembra que ele disse à igreja de Laodiceia: você é pobre, miserável, digno de compaixão. Qual que é a solução para isso? Comprar ouro refinado, ouro celestial, riqueza celestial, não material. Você é nu, é cego e nu, você é nu. Para que o nu venha deixar de ser nu, aí ele dá um recado à igreja de Laodiceia: compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Isso, pastor Genival, traz relação com Apocalipse, capítulo 16, versos 15. Lá em Apocalipse 16, versos 15, que vai tratar ali do sexto anjo que derrama a sexta taça, há um alerta no sexto anjo que derrama a sexta taça. Lá diz o seguinte: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, feliz aquele que está atento, feliz aquele que está vigilante e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não sejam vistas as suas vergonhas. O mesmo alerta que é feito à igreja de Laodiceia é o mesmo alerta que é feito na sexta taça, pelo sexto anjo. Jesus Cristo dizendo: eu venho como ladrão.
seja vigilante, guarda suas roupas limpas, para que não se encontre nu e não se vejam as suas vergonhas. E aí, voltando aqui para Apocalipse 3, a partir do versos 14, sobre a igreja de Laodiceia, ele ainda diz: e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. E esse é o maior problema daqueles que se encontram no estado de mornidão, né, pastor Gilival? A pessoa ela não consegue enxergar o estado de mornidão dela. Ela está tanto numa zona de conforto, ela já esteve quente ou ela já esteve frio, e agora as situações em qual ela se encontra, e volta a dizer, isso serve para nós enquanto pessoas, enquanto ovelhas, isso serve para nós enquanto pastores, e isso serve para nós enquanto ministérios. O estado material da igreja de Laodiceia fez com que ela entrasse nesse estado de mornidão espiritual, de pobreza espiritual, de nudez espiritual. Ela tinha uma vergonha que ela mesmo nem enxergava. Havia uma nudez na igreja de Laodiceia que ela não enxergava e que Cristo teve que alertá-la. Uma pobreza que ela não enxergava, uma nudez que ela não enxergava e uma cegueira. Ela era cega em relação a tudo isso. E a ponto dele dizer: compra de mim colírio para os seus olhos, para que você possa enxergar. E a gente vê isso numa tipologia de Sansão e de tantos outros servos de Deus no passado que perderam a visão. Quando uma pessoa ela se torna como a igreja de Laodiceia, a primeira coisa que acontece com ela é perder a visão. Ela perde a visão espiritual. Foi a primeira coisa que Deus fez na criação foi luz, haja luz, boa, e houve luz. Quer dizer, para quê? Para enxergar. Quando a gente se converte ao Senhor Jesus e a gente aceita Jesus, primeira coisa que acontece é abrir os nossos olhos, para a gente ter luz, ter a visão. Foi o que Deus fez com o apóstolo Paulo. Quando ele se converte, ele fica cego e Deus vai lá e abre os seus olhos. A escama caiu dos seus olhos para ter visão, para enxergar. Enquanto que, quando essa pessoa se torna morna e permanece morna e não se arrepende, porque aqui ele está mostrando uma oportunidade para os vivos, para nós que estamos vivos e para quem está nesse estado de calamidade, ele está dando oportunidade de se arrepender. Há tempo de se arrepender. Agora, se não se arrepender, então já era, não tem mais jeito. Quando o Senhor Jesus ele vem, ele está mostrando para os fariseus, mostrando para o povo daquela época, para eles se arrependerem. Primeiro vem João Batista, depois vem Jesus Cristo, se arrependam, é chegado a vós outros o reino de Deus. Quer dizer, para a igreja dos últimos tempos também está tendo a oportunidade do arrependimento. Por isso nós estamos aqui com essa programação, com essa série de vídeo, trazendo para todos vocês, amigos telespectadores, porque eu tenho certeza, se você está assistindo, se você está acompanhando, se nasceu o interesse da sua parte de acompanhar, de assistir, de voltar lá, entrar na playlist aqui do canal e estudar, que você não precisa esperar os próximos sábados. Você precisa de voltar aos sábados que passaram e ir assistindo. Se você não tem ainda o livro, não chegou em mãos, vai chegar. Só é você entrar em contato conosco. Nós temos colocado aqui no rodapé o número de telefone para poder você entrar em contato conosco e adquirir o seu livro. Nós já temos o livro impresso, já temos o livro digital, então só é você entrar em contato conosco, adquirir esse livro. E se você não tem condições de adquirir o livro, está aqui gratuitamente essa série de vídeos, de aulas, falando do Apocalipse, onde o fim é o começo, para que você venha ter esse entendimento e se arrepender, Luiz. Seu alerta, inclusive, à igreja de Laodiceia. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Se o Senhor está te alertando hoje, se o Senhor está nos alertando hoje,
é porque ele nos ama e ele nos chama ao arrependimento. Isso também é o que é dito lá em Atos 17, versos 30, que diz: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia, ou seja, quais são os tempos da ignorância? O estado de frieza. Por isso que ele diz que, ainda que você esteja frio, é melhor você estar frio do que pó. Porque no tempo da ignorância, ele não leva em conta. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo lugar, que se arrependam. É a isso que ele te chama, para que você se arrependa, para que nós venhamos nos arrepender desse estado de mornidão, dessa cegueira espiritual, dessa nudez espiritual, dessa falsa riqueza espiritual, né? Uma falsa aparência. E aí ele diz assim, pastor Genival, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha que interessante. A igreja de Filadélfia havia uma porta o quê? Aberta. Diante da igreja de Filadélfia havia uma porta aberta. Diante da igreja de Laodiceia, o que que tinha? Uma porta fechada, a ponto de Cristo dizer que ele está à porta batendo. Deixa eu entrar. Se você abrir essa porta, só assim eu vou conseguir entrar e cear contigo. E você comigo. E aí ele diz a essa igreja, ao vencedor, darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa é a mensagem à igreja de Laodiceia. Se pudéssemos resumir a história de Laodiceia a uma única palavra, como nós fizemos as demais igrejas, seria a igreja da mornidão. A igreja rica e morna. Rica de aparências, né, pastor Genival? Rica no material, mas era pobre, cega, nua, e que precisava comprar esse ouro, essas vestimentas e esse colírio de Deus. E aqui a gente vê a autodesignação, né? O amém, testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, o elogio, que não teve, né? Se olhar, não teve elogio, o que teve foi: conheço suas obras, né? A reprovação / conselho, sei que você é frio, nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonha, sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Seja diligente, arrependa-se. E no que diz respeito à promessa aqui, ele diz: se alguém ouvir, quer dizer, se vocês forem diligentes e vocês ouvirem a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, com você, e ele comigo, e você comigo. E ao vencedor darei o direito de sentar comigo. Então, continuando aqui, a igreja de Laodiceia, Cristo se revela como amém, que significa uma concordância incondicional, aprovação, anuência, e famigerado assim seja, o famigerado assim seja. Ele é a testemunha fiel e verdadeira do Pai, o soberano da criação de Deus. No livro do Evangelho de João, no capítulo 1, temos a descrição perfeita daquele que se denominou o Verbo. O Verbo, Cristo, estava no princípio de tudo, estava com Deus, era Deus, e em todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, para ele.
Cristo deixa claro a todas as igrejas que as conhece. Com Laodiceia não é diferente. Embora tivesse obras, seu relacionamento com Deus era morno, nem frio nem quente. Quem dera fosse quente ou frio, disse o Senhor. Aqui dá a entender que são 3 perfis do crente: frio, morno e quente. Laodiceia não possuía fonte de água própria. Assim, para ter água da cidade, precisava canalizar de 2 fontes. Uma era de águas frias da montanha de Colossos e a outra terapêutica das fontes de águas quentes de Hierápolis. Acontece que quando as águas dessas 2 fontes chegavam à cidade, já estavam mornas e nauseantes. A ideia que se extrai é que a igreja de Laodiceia não fornecia nenhum refresco para o espiritualmente cansado. Água fria, nem por outro lado, cura para o espiritualmente enfermo. Água quente estava morna, preocupando-se tão somente em acumular riquezas. O morno, embora conhecedor da palavra de Deus, não traz mais em si a preocupação de colocar em prática esta palavra. A igreja de Laodiceia se achava rica, abastada por sua condição financeira, acreditava que nada mais lhe faltava. Não reconhecia assim sua miserabilidade espiritual, sua nudez, que segundo a sua carta era-lhe digna de compaixão. Cristo sugere à igreja que compre dele o ouro refinado no fogo e vestes brancas e o colírio. O ouro refinado no fogo significa que Deus permite que nossa fé seja provada, assim como no tempo da igreja primitiva, em que muitos mártires foram literalmente queimados no fogo, a fim de que sejamos revelados quem realmente somos. As vestes brancas refletem a pureza, a igreja imaculada, separada para o seu noivo. Já o colírio é o remédio apto a clarear a visão da cegueira espiritual, de enxergar o que não se está mais vendo, seu estado de mornidão. A igreja de Laodiceia, não obstante seu estado de mornidão, é chamada ao arrependimento, sendo advertida de que o Senhor repreende e disciplina todos aqueles que ama. O morno será vomitado, excluído, caso não venha ouvir a voz dele e não abra a porta para o arrependimento. Ao que vencer será dado sentar-se no trono com Cristo e seremos com ele honrados, assim como ele foi honrado pelo Pai. Luiz. Considerarmos as eras das igrejas, né? A igreja de Laodiceia estaria dentro da era, seria a era das igrejas da apostasia, né? Do esfriamento. E o recado que é dado a essa igreja é este, que a igreja se arrependa, né? E saia desse estado de mornidão, deixe esse estado de mornidão, pare de enxergar apenas a sua riqueza material e volte a se preocupar com a riqueza espiritual, com as vestes espirituais, com o colírio espiritual, para que possa enxergar o seu estado, se arrepender e voltar aí a ser o que era antes, uma igreja quente, uma igreja viva, né, serva do Senhor. A mensagem é muito forte, a mensagem é direcionada justamente a esse grupo de pessoa desviada, porque são 3 grupos de pessoas que nós temos nos últimos tempos. Tem aqueles que estão igrejados, que estão congregando, mas muitos deles que estão congregando por um compromisso assim, sabe, aparente, mas está morno, está congregando só para inglês ver. Mas como Deus ele fala que ele conhece e sabe do que se passa dentro de cada um. Então, quantas pessoas que estão lá cantando seus hinos,
que estão apresentando seus dízimos, suas ofertas, cumprindo seus deveres, suas obrigações, seus ritos religiosos, mas não é nada daquilo. Ao passo que Deus sabe quem de fato é, como no caso da igreja que nós estudamos no sábado passado, que foi a Filadélfia. Então esse primeiro grupo a gente vê dentro da igreja também, pessoas que estão lá dentro, mas estão frias, mornas, e tem os quentes. É óbvio que nós temos aqueles que são perseverantes. O outro grupo é o grupo de desigrejados, pessoas de que não se identificam mais com as denominações, porque já não está tendo mais o conteúdo, o alimento, que faz uma pessoa congregar e ir na igreja e cumprir suas obrigações, seus deveres cristãos, é justamente o alimento que vai alimentá-la. Se tem uma palavra, um ensinamento, e se tem também testemunho, bons testemunhos. Mas, infelizmente, nos últimos tempos, o que a gente tem visto aí são grandes palácios, são grandes igrejas bonitas, lindas, de que Pedro está mostrando para Jesus: olha que coisa linda, Jesus. E o Senhor está dizendo: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E dentro de uma pesquisa de campo, eu procurando frequentar e observar e aprender o que fazer e o que não fazer, eu tenho visto dentro de muitas denominações, no louvor é muito show, nas pregações é muita motivação, sabe? É coaching, e está faltando espírito. Tem até palavra, chuvas de versículos, mas falta versículo. Eu percebi isso. Não que eu seja melhor do que os outros pregadores, mas a Bíblia mostra que o Espírito testifica. Uma coisa é a gente estar aqui trazendo essa aula, trazendo esse estudo bíblico, e o fundo de pano, o pano de fundo tem interesse. A obra de Deus, desde o momento em que tem interesse, deixa de ser a obra de Deus. A obra de Deus, quando tem pressão, fazer por obrigação, porque tem que fazer, deixa de ser obra de Deus. Que a obra de Deus é feita voluntariamente, deliberadamente, com amor. E infelizmente a gente tem esse segundo grupo aí de pessoas desigrejadas, procurando um lugar para se identificar, muito parecido quando a gente sai procurando um restaurante para ter uma comida melhor, uma comida que venha ter atendimento, qualidade na comida, e P de preço, né? A gente sai procurando. E infelizmente nós temos deparado com uma Laodiceia, infelizmente. E o terceiro grupo são de pessoas desviadas, totalmente desviadas, e que o Senhor está dizendo bem claro: arrepende-te. Você que já está aí, já não tem mais visão, não consegue ver. Você não consegue ver que a minha vinda está próxima. Você não consegue ver a necessidade que você tem de comprar o colírio, de arrumar vestes, se vestir de vestes brancas, de pureza, de santificação. O Senhor está dizendo para esse grupo de pessoas que um dia cantava, orava, louvava, congregava, estava firme, forte, fiel, e era de coração, era quente no louvor, era quente na obediência, mas no decorrer do tempo se esfriou. O Senhor está dizendo para você: arrepende-te. E essa programação, Luiz, é uma oportunidade para a pessoa. Eu gostaria até de terminar, como nós falamos sobre as 7 igrejas, e nós vamos entrar na segunda visão. Nós terminamos aqui essa primeira etapa, essa primeira visão que falamos, teve a introdução. Nós falamos sobre Cristo em meio às igrejas, nós falamos sobre a representação da igreja sacerdotal, e falamos aqui das cartas, cuja Laodiceia é a última carta das cartas, né? É a última igreja das igrejas. Eu gostaria de encerrar com uma oração, pedindo que Deus venha ter misericórdia, tanto dos que estão congregando e estão mornos, dos que estão desigrejados e estão mornos,
como também desses que estão totalmente desviados, mornos. Perfeito. E como é triste, né, pastor Genival? É um autoexame que cada um tem que fazer. Um autoexame que cada ovelha tem que fazer, que cada pastor, cada ministério tem que fazer. Não é uma crítica, é algo que nós nos colocamos dentro também do contexto, né? Mas é muito triste ver uma situação dessa em que Cristo tem que bater a porta para poder entrar. Aqui ele está falando com uma igreja, com alguém que já conhece a palavra. E talvez, como o senhor disse mesmo, às vezes já está dentro, mas espiritualmente está fora. Ou alguém que saiu e gostaria de estar dentro, mas não está dentro porque não se identifica mais. Ou alguém que saiu e está perdido. Né? Então, assim, e Cristo está ali à porta querendo entrar. Imagina um ministério em que o próprio Cristo não está lá mais dentro, não está mais lá dentro. Outro dia eu vi um vídeo bem interessante até, falava a respeito de um pastor, né, que estava fazendo algumas reclamações em relação a alguns membros que tinham saído da igreja e tal, e ele ligou para algum desses membros, mas por que você não está mais vindo à igreja e tal? E o membro falou, não estou me identificando mais, não está dando mais certo, etc. E aí fica um raciocínio aqui para o meio pastoral nosso, né? Todos os pastores, ministros, nós, todos nós. E aí esse pastor vai e faz uma oração. Fala, Senhor, por que as pessoas estão deixando de ir na minha congregação, no meu ministério? E o Senhor vira para ele, eu não estou te entendendo, por que você está reclamando que as pessoas não estão indo mais no seu ministério? Já faz meses que eu não vou lá e você nunca reclamou. Legal, viu? Então, assim, Cristo já não estava lá há muito mais tempo, e ele não tinha nem percebido, ele estava percebendo os membros indo embora, É. mas ele não percebeu que Cristo não estava mais lá. E essa situação da igreja de Filadélfia, Cristo querendo bater na porta, ei, deixa eu entrar, e a igreja com a porta fechada para Cristo, e ela não percebe isso. Esse que é o problema, A né? igreja de E assim era Laodiceia, né? na época de João Batista. Essa na época de João Batista, né? No templo, você tinha lá o sumo sacerdote, e as pessoas não iam mais lá no sumo sacerdote, as pessoas iam lá no deserto falar com João Batista. Por quê? Porque Deus não estava mais ali no templo, Deus estava lá com João Batista lá no deserto. E talvez é esse estado de pobreza espiritual que nós temos que identificar, seja como ovelhas, seja como pregadores, seja enquanto ministério, né, pastor Genival? E é ótimo nós terminarmos com esta oração, e para que cada um faça o seu autoexame, né, se autoexamine, se autopolicie, e veja de que forma pode abrir as portas do seu coração, da sua vida, do seu dia a dia, do seu tempo, ou do seu ministério, para que Cristo volte a habitar em você. Quem ora, você ou eu? Você pode orar, o senhor que é o autor do livro do Tempo de Oração, será um prazer ouvir a oração do senhor. Então vamos orar. Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de antemão quero te agradecer por chegarmos até aqui, estudamos sobre as cartas e por último Laodiceia. Pai, eu não sei aonde se encaixa esse amigo ouvinte, se é no morno, no frio ou no quente. Eu oro para que todos cheguem nessa dimensão do quente, nessa área do quente, da igreja quente, fervorosa, perseverante, obediente, salva. Ó meu Deus, em nome de Jesus, esta pessoa que acompanhou durante todos esses sábados, esses estudos sobre as 7 igrejas, e ela está se identificando, Pai, com essas igrejas, aonde ela está errando, aquilo que ela tem feito e que tem que conservar para não perder o que tem. Pai, eu tenho certeza que o Senhor está falando e que essa pessoa, meu Deus, ela se quebrante ao ponto de se arrepender e se voltar. Os que estão afastados, que estão mornos, que estão desviados, ou esses frios que não têm nada de conhecimento, não conhecem nada da palavra, mas que o Senhor abra-lhe a mente para que eles possam entender e receber esse Espírito, o Espírito do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir,
que ouça o que o Espírito diz à igreja, o que o Espírito de Deus está falando. Então, que o Senhor os abençoe, a mim, ao Luiz, a minha família, a família do Luiz, a nós todos. E assim, meu Pai, nós encerramos essa nova visão, essa primeira visão. E abençoe a continuidade dessa série de vídeos que vamos continuar, meu Deus, trazendo aqui todos os sábados. Abençoe o católico, o evangélico, não importa a religião, a todos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Luiz, então na próxima semana a gente já vai falar aqui, né, dessa, que vai ser o capítulo 8 do livro, a segunda visão. Eu estou colocando aqui na tela para você ter uma noção de que no próximo sábado nós vamos trazer aqui, olha, a segunda visão, Cristo e o mundo, capítulo 4, verso 1, até o capítulo 16, versos 21, tá aqui, olha. Então tudo isso aqui que eu estou passando para vocês é o que nós vamos estudar nos próximos, né? Nos próximos vídeos, nas próximas videoaulas, tá bom? Comissão do Cordeiro, no capítulo 4, e aí vai. Deixa para sábado que vem, deixar só esse gostinho aí para todos vocês para o próximo sábado. Luiz, muito obrigado pela sua participação, suas considerações finais. Um abraço, pastor Genival. Obrigado aos ouvintes pela paciência, pelo aprendizado. Estamos aqui justamente para compartilhar conhecimento, estudar junto com todos, né? Com todos vocês aqui. A gente vai falando, vai aprendendo, ouvindo que a voz que sai da boca, a gente escuta aqui com os ouvidos, o cérebro vai pensando e Deus vai falando com a gente também à medida em que nós vamos tentando compartilhar esse conhecimento com todos vocês. Semana que vem, essa parte da segunda visão, pastor Genival, muda todo o cenário. Se nós tivermos a primeira parte de vídeos que tratava sobre hermenêutica, que era um outro mundo muito legal, essa parte de hermenêutica da escatologia dos últimos dias, e é super interessante também. Depois nós tivemos essa parte de Cristo e as igrejas, do envolvimento de Cristo com a sua igreja, a relação de Cristo com a igreja, que se encerra aqui também, não encerra, né, mas o estudo específico de Cristo, da relação de Cristo com a igreja, ele se encerra aqui. Agora nós vamos para uma parte em que é a relação de Cristo e o mundo, em que começam a acontecer as coisas realmente, a história começa a ser contada. Que história? A partir da comissão de Cristo. A partir que Cristo morre na cruz, isso vai sendo contado em Apocalipse 4, Apocalipse 5. Apocalipse 4, Jesus é a chegada de Cristo nos céus após a sua morte aqui na cruz. Olha que interessante, tem muita gente que não dá atenção a isso. É a glorificação do Cordeiro. Isso é falado ali no capítulo 4, no capítulo 5. E é a esse Cordeiro que é dado o direito de abrir os 7 selos. E aí a história vai acontecendo, interessantíssimo, os próximos temas, imperdível, não perca por nada. Próximo sábado aí fica o nosso convite. Forte abraço a todos. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco até agora. Deus abençoe a todos. Quero dizer para você de que todos os dias aqui no canal nós temos oração da madrugada, essa é 5h19, e temos também a oração à noite. Às 18h15 nós estamos todos os dias realizando a oração da noite. Luiz, tchau, fiquem com Deus. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau.